A paz do Senhor, meus irmãos, entramos no dia 49 da nossa leitura bíblica anual e o tema de hoje é a presença de Deus é essencial. Vamos ler do Êxodo capítulo 31 ao capítulo 33. Bem, se você desejar, compartilhe com seus amigos, comenta o que tem tocado você nesta leitura, amém? Vamos lá. Os artífices da obra do tabernáculo. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro, com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. O sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Disse mais o Senhor a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração, entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, no 7º dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. O bezerro de ouro, capítulo 32. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito? Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação.
Moisés intercede pelo povo. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito, com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês, como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio dedo de Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores, nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado, arremessou as tábuas de pedras das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eles disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Moisés manda matar os idólatras. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, os quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Moisés intercede pelo povo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduz o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. O anjo de Deus irá diante do povo. Êxodo 33. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito,
e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de vocês e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas má notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante, a tenda do encontro. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostre a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Bênção de Deus. Vamos então, irmãos, às leituras complementares. Eu não sei o que chamou a tua atenção, mas é interessante ver como o povo se corrompe e busca outros lugares rapidamente quando o homem de Deus não está presente. Quando o seu pastor falta no culto, você não vai no culto ou você procura uma outra congregação para visitar, você está como o povo de Israel, não está firmado. Isso é terrível. Meu amado irmão, seja fiel a Deus, seja fiel à tua liderança. Quando o seu pastor precisa viajar, quando o seu pastor precisa atender outra congregação, ou como Moisés, tirar um tempo de consagração para falar com Deus, a igreja precisa permanecer reunida, firme, e não colocando pressão naqueles que ficaram na retaguarda, como Arão ficou.
mas juntos em oração. Proponha isso no teu coração, aprenda a palavra de Deus. Vamos às leituras complementares. A presença que distingue, Êxodo 33, 14 ao 16, diz assim: Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo, será que não é o fato de andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Irmão, sem a presença de Deus, não vale a pena ir a lugar algum. Salmo 51, 11. Não tires de mim o teu espírito. Vamos ver aqui o salmista clamando ao Senhor. Ele diz, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu espírito. Esse deve ser o clamor do crente, que Deus não nos lance fora da sua presença. Muitas vezes na casa do Senhor, encontramos pessoas que não valorizam a presença de Deus, que não valorizam a casa do Senhor e em algum momento são lançados fora. E alguém diz, saiu da igreja, foi embora, o que aconteceu? Não, o Senhor o lançou fora da sua presença, o Senhor retirou o Espírito porque não valorizou a presença de Deus. Vamos agora a João, capítulo 14, versículo 16. Evangelho de João 14, versículo 16 e 17. Diz assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês os conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Novamente aqui, agora no Novo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus dizendo que conosco, nesta nossa jornada de fé, iria conosco a pessoa do Espírito Santo. Ele está sempre presente. Não estamos sozinhos nessa jornada, não estamos sozinhos nesta caminhada rumo a Canaã celestial, a terra que emana leite e mel espiritual. Não, nós não estamos sozinhos. Nós estamos com o Espírito Santo que nos guia, que nos dirige, e se Ele não estiver presente, não vale a pena nós nos movermos. Meu amado irmão, dá um check aí na sua leitura concluída, coloca nas anotações o que tocou o teu coração na leitura do dia de hoje. Nosso resumo diz assim, após o pecado do bezerro de ouro, Moisés intercede pelo povo de Deus. Deus reafirma que sua presença é o que garante o caminho. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.